ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, e agora começam as bem-aventuranças que nós estamos estudando. Versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O pastor pregou sobre isso domingo passado. E o nosso versículo aí, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pode se assentar, nós já oramos. 8 bem-aventuranças nós temos aqui, do versículo 3 até o versículo 12. Um total de 8 bem-aventuranças, e nós estamos na segunda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imagina que você teve um dia de trabalho intenso. Se você vem para o culto de oração, talvez tenha uma folhinha ali que fala dos pedidos de oração, e aí não é spoiler porque está lá na folhinha, não é segredo porque está lá na folhinha, mas o Fábio está lá na folhinha e está escrito lá: ore pelo meu trabalho, porque eu tenho desafios no meu trabalho. Estão querendo me tirar lá do meu trabalho, tá pesada a coisa, né, Fábio? Talvez você imagine essa situação em que você está num caso em que tem alguém te pressionando, tem muitos pepinos para você resolver, muito abacaxi para você descascar, tá aquela tensão no seu trabalho, mas aí, de repente, o seu chefe, o dono da empresa, ele vem até você e te elogia. Aquilo ganha seu dia, não é verdade? Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, sejam eles quais forem, o seu chefe, o dono da empresa, quando ele te elogia, quando ele faz um elogio para você, quando ele aprova o que você está fazendo, isso é muito bom. Isso te dá um vigor. Max Lucado, ele diz o seguinte: ser bem-aventurado é como o prazer de receber os aplausos de Deus. Ser bem-aventurado é como receber um elogio de Deus. Eu recebo um elogio do Senhor, eu recebo as palmas do meu Deus, e por isso que eu sou bem-aventurado. O pastor Messias explicou semana passada que ser bem-aventurado é ser feliz, ou melhor, é ser muito feliz. Não é qualquer felicidade, é a felicidade da palavra original, makarios, que ele ensinou pra gente. Significa ser extremamente feliz, mas é por causa, e nós vamos enfatizar isso, por causa da aprovação de Deus. Ela não é uma felicidade por causa das coisas do mundo, não é uma felicidade porque eu estou indo bem na minha conta bancária, não é uma felicidade porque os meus sonhos estão se realizando, não é uma felicidade baseada no que está ao meu redor, é uma felicidade porque Deus está aprovando a minha conduta de cristão. E eu estou realmente evidenciando essas bem-aventuranças que nós estamos vendo aqui. Deus me aplaude porque eu faço, não porque eu faço isso ou aquilo, porque eu consigo, porque eu posso, porque eu tenho alguma coisa, mas Deus, Ele me aplaude, Ele me aprova pelo trabalho dele em mim.
pelo que ele faz em mim. Lembra lá da primeira bem-aventurança? Eu sou pobre em espírito. Eu preciso lembrar que eu realmente não tenho valor em mim mesmo. Moralmente falando. Moralmente falando, eu erro, eu cometo pecados. Quem sou eu? Moralmente falando, quem sou eu? Então lá no pobre em espírito é como se realmente o meu bolso, eu pudesse abrir aqui o meu bolso e não tem nada nele, não tenho nada para oferecer para Deus, sabe? Eu estou esvaziando os meus bolsos aqui, não tenho nada para dar para esse Deus, nada para oferecer para Deus. Mas aí, além disso, agora eu no versículo 4, ao olhar para dentro de mim, eu vejo que eu não tenho nada para oferecer para esse Deus. Eu vejo que eu sou moralmente corrompido. Eu vejo que eu sou aquele mendigo que não tem nada para dar para o meu Senhor. E aí no verso 4, que nós vamos ver que complementa o verso 3, como o pastor também já nos mostrou. O verso 4 mostra que agora eu choro. Agora eu tenho tristeza ao ver a minha condição de pecador. Ao ver a minha condição de pecador. Então ser bem-aventurado ou ser extremamente feliz e aprovado, isso vem do meu relacionamento com Deus e não de coisas deste mundo. Vem do meu relacionamento com Deus e não de coisas desse mundo. Então, indo mais especificamente agora para o versículo 4, nós temos lá: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu não consigo parar de pensar que o pastor Messias me deu esse texto, porque eu choro demais nas minhas pregações, deve ter sido por isso. Mas por quê? Por que alguém chorar? Por que isso é bom? Não parece uma coisa que não tem nexo nenhum? A pessoa que chora, e nós vamos entender o que é isso, mas a pessoa que chora, ela é feliz. Devia ser a pessoa que está sorrindo de orelha a orelha, esse será bem-aventurado. Mas aquele que chora, ele tem essa extrema felicidade aprovada por Deus. Por quê? Como assim? E aí você vê aí na sua telinha, aí na tela aí na telinha, ótimo, na tela do slide, que esse chorar, ele tem um significado de lamentação intensa, de tristeza profunda. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra chorar. No original ela é pentel, é o nome dela no original, a palavra no original. E ela significa chorar, prantear, lamentar, sentir dor da perda de alguém. É um chorar muito pesado, é um chorar muito sério, muito intenso, uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda, tipo, na brincadeira, tá, gente? Desse cara aqui, o Benedetto lá, que perdeu o pênalti e o Corinthians ganhou. Se você não sabe o que eu estou falando, tá tudo certo. Mas ele teve uma tristeza profunda ali. Uma tristeza profunda. Não existe dor maior. Vão dizer por aí, né? E creio ser verdade. Não existe dor maior do que perder um pênalti. Não, brincadeira. Não existe dor maior do que perder um filho, né? É uma frase comum. Ou perder a esposa, o marido. Certamente não existe dor maior. É nesse sentido de dor, de tristeza profunda, que Jesus prega e diz que esses são bem-aventurados. É nesse sentido de lamentação que Deus prega e diz que esses serão bem-aventurados. Agora, indo para o significado do que Jesus quer dizer. Em primeiro lugar, e eu só tenho 2 pontos, eu acho que a pregação será até mais rápida do que o normal. Vamos com fé. O choro me torna feliz quando eu reconheço o meu pecado e clamo por perdão. Esse choro, essa lamentação intensa, comparada ao luto mesmo, essa ideia. Esse choro me torna feliz
E esse é o segredo do significado do que Jesus quer dizer, quando eu reconheço o meu pecado e clamo por perdão. Por isso que o versículo 3 está relacionado ao versículo 4. Porque no versículo 3 eu já reconheci que eu sou pecador, eu já reconheci que eu não tenho nada para dar para esse Deus. Nesse versículo 3 eu vejo aqui de forma racional que as minhas atitudes, que eu realmente não tenho nada para oferecer, então eu dependo completamente desse Deus, eu preciso completamente desse Deus, eu não saio por aquela porta sem depender de Deus. Eu preciso do Senhor porque eu não tenho nada em mim, sou pobre em espírito. E aí o versículo 4 me coloca depois do racional, me coloca no emocional, entendendo que realmente eu não sou nada sem Jesus. O segredo do viver é realmente Jesus. É Ele. Eu olho para a minha vida e eu vejo alguém falido. E isso tem que me dar vergonha. Mas calma que o versículo diz que eu sou consolado também. Não é tristeza, agora tá bom, então eu olho para a minha vida, só vejo o pecado, vou embora triste da igreja. Agora eu tô arrasado. Mas aqui diz também do consolo, e não fala que o consolo vai ser amanhã, que o consolo vai ser na semana que vem. A ideia aqui é que imediatamente, ao olhar para a minha vida, ao ver o meu pecado, ao entender quem eu sou, eu me arrependo, eu reconheço o meu pecado, eu clamo por perdão, e imediatamente o consolo de Deus vem. Imediatamente o consolo de Deus me preenche, porque sim, eu sou falho, mas eu tenho Jesus, o segredo do viver, o segredo do vencer, sempre nele confiar, nunca duvidar. Algumas aplicações para a gente aqui, no campo da salvação primeiro. Uma pessoa, para aceitar a Jesus, ela precisa declarar falência de si mesma. O pastor já começou a falar sobre isso domingo passado, quando ele falou sobre ser pobre de espírito, em espírito, porque eu preciso entender que eu não consigo alcançar a salvação, eu não posso. Eu gosto muito do exemplo da ponte, daquele evangelismo bem simples da ponte, mas eu amo aquele exemplo porque você vê uma montanha aqui, onde você está, o homem está, uma montanha lá do outro lado, onde Deus está, e um grande abismo entre o homem e Deus, porque esse abismo eu não consigo passar para o outro lado. Eu sou pobre em espírito, eu choro diante do meu pecado, eu não consigo passar para o outro lado, não adianta eu pegar aquela barra de madeira daquelas Olimpíadas, que eu não sei o nome, você vai lá, não adianta, nada do que eu fizer, nada do que eu puder oferecer para Deus, não adianta, não é nada, eu não passo para o outro lado, eu sempre vou cair no abismo. Então eu preciso primeiro declarar falência, eu preciso primeiro, como uma loja que diz, essa loja não dá mais, essa loja não tem como continuar, essa loja não dá mais lucro, essa loja não tem futuro, então eu vou fechar as portas, declarar falência, porque ela não serve mais. É isso que eu tenho que fazer com a minha vida. Isso é isso que me leva à salvação. É eu fechar as portas do meu eu, entendendo que eu não posso fazer nada para pular nesse abismo. Então eu fecho as portas e eu digo, eu preciso de Jesus. Preciso de Jesus. Acho que estamos todos em família aqui, mas se tivesse um visitante, um não crente, nós poderíamos pensar a respeito de como eu realmente preciso entregar a minha vida para Jesus, entendendo que eu não alcanço essa salvação por mim mesmo. Eu não posso alcançar essa salvação por mim mesmo. Enquanto você ainda se achar alguma coisa, você nunca vai achar Jesus.
Agora, num outro campo, ou melhor, antes um versículo, 2 Coríntios 7,10, diz lá o seguinte: porque a tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela é falsa, ela produz morte. Ou melhor, a tristeza do mundo, ela é certa, ela produz morte. E agora no campo da vida cristã, falamos sobre o campo da salvação, e agora no campo da vida cristã, eu olho para o meu pecado, eu reconheço a minha insignificância moral, eu sei que eu sou pecador. Então no campo da vida cristã, o meu pecado, agora eu entendo, ofende a Deus, ofende ao Senhor. Essa realidade tem que te entristecer para produzir arrependimento, para produzir mudança de vida, da sua vida, da minha vida. Talvez você tenha uma luta com o pecado, uma luta com uma dificuldade, e você não vence essa luta que você sabe que é pecaminosa, porque talvez você ainda não chorou. E aqui eu não estou falando de derramar lágrimas, mas da tristeza profunda do luto do seu pecado. Talvez você ainda não entendeu que o pecado ofende a Deus. Talvez você ainda não parou para analisar o quanto esse pecado é sujo, o quanto esse pecado é ruim, o quanto isso ofende a Deus. Mas quando você tiver essa tristeza profunda que Jesus está pregando aqui, ela vai produzir o arrependimento, ela vai produzir a lamentação, em que o consolo de Deus imediatamente vem, porque Ele restaura o meu relacionamento com Ele. Entende o processo aqui? Eu tenho um pecado, ou eu estou no caminho errado, eu estou fazendo algo errado, eu primeiro preciso entender que isso é ruim, que isso é algo que eu lamento, que eu choro, que eu tenho luto, que eu não quero para mim, que é algo terrível. E aí, ao entender isso, eu clamo ao meu Deus por perdão. Ele me dá o consolo, Ele dá o consolo da salvação para aquele que não tem salvação, e Ele dá o consolo para o crente de restaurar a amizade com Deus através do perdão. Por isso que eu preciso pedir perdão para o Senhor. Por isso que eu preciso me arrepender. Porque se eu não me arrependo, eu continuo salvo, porém eu não estou em amizade com esse Deus. Não estou em amizade com Ele. E isso é tão sério que eu preciso me entristecer com o pecado. Chorar pelo seu pecado é um sinal de santidade, porque Deus te dá o consolo do perdão que te restaura imediatamente. Restaura imediatamente o seu relacionamento com Deus. Quem se afasta de Deus somos sempre nós. Ele nunca se afasta. Ele nunca nos abandona nesse sentido. Então, ao me entristecer profundamente pelo meu pecado, ao me entristecer profundamente pelo meu pecado, ao receber o perdão do Senhor, eu tenho o consolo dele. Alguns textos para a gente analisar bem rapidamente aqui. 1 Isaías 66, de 1 a 2. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. E olha o que diz no final: mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O abatido de espírito, o aflito, é aquele que sabe, que olha para o seu pecado, que tem raiva do seu pecado, que não se conforma com o seu pecado, que chora pelo seu pecado, que realmente lamenta pelo seu pecado,
e se arrepende. Esse é aquele que o Senhor olha com consolo especial. O consolo que vem de Deus. 2 Coríntios 1, 3-4, também está na tela aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos dele, de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ao olharmos para os nossos pecados, nós seremos consolados. Se esse olhar for esse olhar de choro, de lamento, em que eu me arrependo do que eu estou fazendo, do caminho que eu estou seguindo, e Ele me dá o consolo do perdão, o consolo da salvação, o consolo da graça de Deus. Em segundo lugar, além de olhar para o meu pecado, além de olhar para o quanto eu preciso desse Deus, preciso dele todos os dias da minha vida, todo momento da minha vida, o choro me torna feliz quando eu me entristeço com a perversidade desse mundo e espero a justiça de Deus. Já coloquei ali adiantado, vamos ler ali, Filipenses 3, 17 e 18. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, Paulo dizendo aqui, que são inimigos da cruz de Cristo. Não é só o meu pecado pessoal que me importa, que me machuca, que me deixa chorando, lamentando, que me faz clamar por perdão para esse Deus. Não é só sobre o meu pecado pessoal que tem que me incomodar profundamente, mas o pecado dos outros ao redor de mim. Porque Paulo escreveu que chorando, ele chorando escreve sobre esses inimigos da cruz de Cristo, esses que não vivem para o Senhor. Pensa lá naquela atrocidade dessa semana, abri lá o UOL, e se não me engano, essa semana ou na semana passada, teve a história daquele anestesista que fez várias maluquices com as mulheres pós-parto. Não sei se você viu essa notícia. Aquele louco ofendeu a Deus, ofendeu ao meu Deus. Eu preciso me entristecer com isso. Não é só me entristecer com o que eu faço de errado, porque eu não sou perfeito e eu preciso do perdão de Deus para restaurar o meu relacionamento com Deus. Mas quando ao redor de mim pessoas decidem o que é errado, vão para o caminho que é errado, fazem escolhas que são erradas, quando eu vejo uma notícia de uma monstruosidade dessa, eu tenho que não meramente pensar do cara lá, o que ele fez, eu tenho que pensar que foi uma ofensa a Deus, um inimigo da cruz, uma ofensa ao meu Deus, porque se chama pecado. E eu também tenho que me entristecer. Também tenho que me entristecer. O Fábio teve uma visão do futuro do meu esboço e citou Salmo 119 e 136, o salmo preferido dele. E ele leu lá pra gente: meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Ele comentou disso hoje de manhã. Eu choro, eu me entristeço, porque está cheio de gente ofendendo a Deus. E quando eu ofendo a Deus, e não é
uma vez ou outra, é várias vezes. Eu choro também, e eu peço perdão, e eu busco consolo, e eu busco consertar a minha vida, e eu busco fazer o que é certo. Mas quando outros também fazem, eu também lamento quando eles ofendem o meu Senhor através do pecado. Mais um, Jeremias 13:17. Se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, os meus olhos se desfarão em lágrimas, ele diz, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. O consolo de Deus diante de tanta maldade, tanta perversidade, é que o Senhor Jesus, ele vai agir com justiça no tempo dele. Ele vai reinar, Ele é rei, e ele vai reinar. O consolo do Senhor é que eu posso confiar que Ele vai quebrantar, Ele pode quebrantar esse coração. Então eu vou chorar, mas eu vou orar, eu vou buscar ajudar e servir, eu vou buscar amar e me conectar com a pessoa, se for uma pessoa no caso, mas eu preciso entender que o consolo e o quebrantamento vem do Senhor. O pecado no mundo tem que me revoltar. Olha, quando eu falo em ofender a Deus, entenda aqui que a reputação de Deus, ela nunca poderá ser manchada. Ninguém tem qualquer chance de manchar a reputação de Deus. Podem fazer o que quiser, ninguém vai manchar o nome de Deus. Mas como representante do Rei Jesus, eu não vou compactuar com o que ofende, nesse sentido, ofende o meu Deus. Eu não vou compactuar com pecados, com más escolhas, eu não vou dar risada, eu não vou achar lindo, eu não vou achar normal, eu não vou relativizar, eu não vou entrar em sociedade, eu não vou apoiar, eu não vou fazer nada disso, eu vou chorar, lamentar, me distanciar se for o caso, ou me aproximar se for o caso. Mas aquele que está rebelde, ou que age com rebeldia diante do Senhor, eu preciso me importar com ele também. Uma grande ofensa para o povo americano é se você rasgar a bandeira dos Estados Unidos. Se eu pego a bandeira dos Estados Unidos aqui, vocês são todos americanos, eu faço uma bolinha e jogo assim de basquete. Não tem ofensa maior, em certo sentido, para o patriota americano, que é todo mundo, todos eles, independente de política, todos ali, todos são. E não tem ofensa maior do que você denegrir a bandeira dos Estados Unidos. E quando alguém ridiculariza essa palavra? E quando alguém zoa isso aqui, brinca com isso aqui? Não é sobre defender Deus, entenda aqui. Deus não precisa de defesa. É sobre a minha missão. É sobre o que eu devo fazer, que é representar bem esse Deus nesta terra, enquanto eu viver. Representar bem esse Deus nesta terra, enquanto eu viver. E eu não vou deixar de lamentar a maldade desse mundo e as escolhas ruins que alguns fazem. O nosso consolo maior é que um dia Ele vai secar toda a nossa lágrima, irmãos.
Um dia Ele vai se vingar de toda a injustiça. Ele, não eu, Ele, o Senhor. Consolo maior é que um dia eu vou morar com o meu Senhor Jesus na cidade celestial. Eu não coloquei ali, mas tem um autor que chama William MacDonald, não é o do McDonald's, tá bom? Mas ele diz assim: o crente sofre na terra para depois nunca mais sofrer na eternidade. O incrédulo sofre na terra para ter um gostinho de como será muito pior para ele na eternidade. É sério, não é legal. O pecado nos separa de Deus. O crente sofre na terra para depois nunca mais sofrer na eternidade. Meu consolo maior. O incrédulo sofre na terra para ter um gostinho de como será muito pior para ele na eternidade, no inferno. Mas eu quero terminar positivamente ainda essa mensagem. Porque, de novo, não é aqui colocar um peso em você sobre o pecado, em que você não tem saída e você sai corcunda daqui, porque é pecado demais, é peso demais, é responsabilidade demais. Vamos voltar para a nossa frase. Ser bem-aventurado ou ser extremamente feliz e aprovado vem do meu relacionamento com Deus e não de coisas deste mundo. Estava comentando hoje de manhã com os adolescentes da tabela lá do Brasileirão no futebol. Eu vou fazer 2 ilustrações de futebol numa mesma pregação. É um recorde isso, porque eu nem gosto tanto de futebol. Mas tem lá a tabela do Brasileirão e você vê lá quem está em primeiro, em segundo, em terceiro, quarto, tá. E você vê quantos jogos teve. Vamos supor que tiveram 20 jogos. E você vê lá quantos pontos o time fez. Eu estava comentando com eles, nunca vai ter uma situação em que no final do campeonato, 35 jogos, e os 35 jogos foram de vitória do time. Não vai ter, acho que nunca teve, não tem como há 35 jogos e 35 vitórias. Mas se aquele time tem mais derrota e empate, derrota e empate, derrota e empate, ele fica preocupado, ele não se conforma, ele precisa agir, precisa fazer alguma coisa, precisa sair do lugar, precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma decisão, porque é derrota e empate, derrota e empate. E o que eu disse para eles foi assim: vamos ter muitas vitórias na nossa vida, em fazer o que é certo, em agradar o Senhor, em ter os aplausos do nosso Deus. Não vai ser 100% de vitórias, porque somos falhos e lutamos. Mas se não for mais vitórias do que derrotas e empates, eu não posso me conformar em ficar no final da tabela. Eu não posso me conformar em ser rebaixado nessa ilustração. Eu não posso me conformar. Eu preciso chorar e lamentar, porque não pode ser assim. A vida cristã tem que ser progressiva. Ela não pode ser o contrário de progressiva, degenerativa, vamos colocar assim. Não pode. Eu tenho que estar crescendo, não diminuindo. Eu tenho que diminuir a minha moral, quem sou eu. Eu tenho que mostrar que eu sou pobre em espírito, que eu sou humilde, que eu dependo de Deus, que eu não faço nada sem Deus. Isso sim, mas na minha santidade eu não tenho que diminuir, eu tenho que subir. Eu tenho que melhorar, eu tenho que progredir, eu tenho que ter vitórias, eu tenho que estar o máximo que der, no topo da tabela, dentro daquilo que o Senhor faz por mim e realiza em mim, e na misericórdia dEle, debaixo da misericórdia dEle. E por isso que o consolo de Deus é imediato, porque eu olho a minha dificuldade, e eu olho para o Senhor, e Ele age em mim. Aquela dificuldade que eu tenho, o Senhor me ajuda
Aquele erro que eu cometi, o Senhor perdoa. Aquele caminho que estava errado, o Senhor me mostra o caminho correto. Ele trabalha, ele faz uma obra naquela empresa falida, que não valia nada, que faliu, fechou as portas. Ele agora trabalha sob uma nova direção, né? sob a direção dele, do Senhor. Agora ele trabalha para fazer você alguém abençoado, útil, bem-aventurado, aplaudido e aprovado, que vai servir esse Senhor, representá-lo neste mundo. Ele te consola imediatamente. Mas para isso, você precisa se render. Eu me rendo, Senhor. Se eu continuar lutando por mim mesmo, não vai dar. Eu me rendo, Senhor. Eu preciso do Senhor para vencer. Eu preciso do Senhor. Eu fui abordado uma vez, deixa eu ver meu tempo aqui. Eu fui abordado uma vez por um policial na rua, na minha vida. E aí eu tava voltando da faculdade, aí eu parei o trólebus, fui acho que no McDonald's, na volta, andando com uma barba enorme, parecendo um louco, o policial me abordou, e aí foi a única vez, mas eu morri de medo, comecei a tremer lá, levantei minhas mãos, porque eu não posso fazer nada, eu me rendo. Não tem nada para oferecer, para eu fazer, para eu falar, para eu argumentar, não tem, estou aqui, estou aqui, faz o que quiser, estou aqui, me rendo, estou rendido. E foi a abordagem policial. Se for um lamento real, se for um convencimento real de que está errado, minha vida está errada, se eu me render, Deus, é só o Senhor na minha vida. Ou o Senhor faz, ou eu não tenho saída, eu tenho somente o Senhor. Se esse lamento for real, se esse choro for real, ele vai produzir transformação, porque o Consolador habita em mim, habita em você. O Consolador já veio. Essa é a alegria para a gente terminar essa mensagem. O Consolador já veio. Ele já habita em você, crente salvo, entregue ao Senhor Jesus, perdoado, restaurado. Ele já habita em você. Isso é alegria, irmãos. Porque Ele que vai produzir a transformação que você e eu precisamos. É Ele. Então chorar e nesse sentido de bem-aventurado aquele que chora, não é aquele que está triste, que tá cabisbaixo, que está desanimado. Não é esse que é bem-aventurado. Porque a Bíblia também fala, Provérbios 17, 22, que o coração alegre é bom remédio. O crente, ele é feliz, ele é alegre, ele é sorridente, porque esse é o remédio da vida dele. Ele foi resgatado, ele foi salvo pelo Senhor. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, o choro, a tristeza, a lamentação, o luto profundo, não é sobre o meu estado de lamentação, de ficar triste, é a certeza de que eu errei, eu pequei, eu preciso mudar, e o Senhor imediatamente me consola, e eu vivo uma vida alegre, porque mesmo que eu continuo fazendo o que eu não quero, no sentido não de prática do mesmo pecado, mas mesmo que eu continuo lutando na minha vida para ser santo, separado para Deus, Ele está trabalhando em mim, me transformando, fazendo essa boa obra. É Ele agindo em socorro
por mim. Mas eu preciso pedir socorro. Eu preciso reconhecer que aquilo está errado. E eu preciso da mudança. Eu preciso de transformação. Continue então, concluindo aqui. Continue aprendendo a trocar os pecados da vida pelo perdão e a comunhão de Jesus. Sempre dá para a gente progredir. Sempre. Nas 8 bem-aventuranças aqui, nós vamos ver talvez resquícios de como podemos agir, mas sempre dá para aperfeiçoarmos a nossa humildade e dependência do Senhor, como vimos domingo passado, a nossa lamentação diante do meu pecado e do pecado ao meu redor, e o meu quebrantamento em pedir o socorro do Senhor, a mudança de vida. Sempre dá para eu me render mais para ir diante desse Deus e dizer: Senhor, eu estou me falindo aqui para que o Senhor abra essa nova empresa, que o Senhor trabalhe em mim, no meu coração, para me dirigir, para eu não ter as mesmas atitudes que te desagradam. É o Senhor, mas eu preciso, irmãos, eu preciso entender o peso do pecado. Senão, vai ser só a regrinha de eu vou tentar obedecer, eu preciso obedecer porque o pregador falou, eu preciso obedecer porque é isso ou aquilo. Se eu não entender a realidade do pecado, eu não vou conseguir realmente me lamentar por minha vida ao ponto de ser feliz, bem-aventurado, aprovado, porque ele vem com perdão e ele trabalha no meu coração. Então, para encerrar, uma oração. Essa é uma oração que a gente vai fazer de olhos abertos dessa vez. Porque pode fazer oração de olhos abertos, tá bom? A gente fecha para se concentrar. Mas a oração é o seguinte: obrigado, Deus. Me ajuda a lamentar mais pelo meu próprio pecado e pelo pecado ao meu redor, para que assim o Senhor continue me aperfeiçoando e fazendo sua boa obra em mim. Eu não mereço. Eu sou um mendigo em espírito, sem nada para te oferecer. Eu choro diante da dura realidade da minha fraqueza. Mas o Senhor estende a sua mão graciosa. O Senhor me dá o seu perdão. Eu não tenho nada em mim sozinho. Mas tudo bem. Porque o que eu quero mesmo é buscar a sua aprovação. Olhar para mim, olhar para o meu eu, olhar para o meu pecado, olhar para o pecado ao redor, me causa tristeza profunda. Olhar para esse mundo mal, para as más escolhas de tanta gente. Às vezes pessoas da nossa igreja ou das nossas igrejas ao redor, me causa profunda tristeza. Mas olhar para o Senhor me consola. Olhar para o Senhor me consola e me causa alegria verdadeira para te servir. E seremos assim, continuaremos sendo assim, na graça do Senhor, bem-aventurados. Porque a gente não se conforma. E a gente continua progredindo. Você está progredindo? Você está subindo na tabela, você está progredindo, você está consertando a sua vida, e entenda aqui que é um trabalho do Senhor em você, mas é a sua disposição em dizer: está errado, me perdoa, me ajuda, eu me arrependo. Você está progredindo?
Senhor Deus, poderoso Pai, que o Senhor nos ajude. Obrigado. Nos perdoa, nos conserte. Faça a tua obra em mim, faça a tua obra na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.